mas o maior artista ali não sou eu, tá, gente? Eu só sou instrumento realmente ali. O maior artista, eu acho que é o nome dele atual de encarnação, acho que é o Cauã, né? Esse aí é um bebezinho que, dentre muitos que nascem comigo, né, através de mim, das minhas mãos, ele é o grande artista nessa foto. Eu botei só para a gente ver o milagre de renascer mesmo, né? Cauã acabou de renascer, né? Provavelmente não sei quantas encarnações Cauã teve, mas ele vem reencarnando e eu fui um instrumento que trouxe Cauã à atual encarnação. E, falando do tema, quando a Naira nos colocou esse tema, eu tinha um estudo mais ou menos começado, e eu falei, nossa, esse estudo, né? Porque não é um estudo fácil de se fazer, né? Falar do aborto, falar do renascimento, vai deixar. Falar do renascimento, falar da vida, né? Falar como eu posso ou não fazer esse aborto, né? Aborto terapêutico, que a gente chama na medicina do homem, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu falei, gente, como é que a gente começa isso? E há 2 semanas atrás estávamos na Mansão do Caminho, lá com o Divaldo Pereira, e a gente estava assistindo 2 palestras de Divaldo antes de ele operar, e ele pediu para tirar, vamos tirar uma foto com a família, minha família, vamos ficar lá perto de Divaldo. O Divaldo é muito, né, com a bengalinha dele, porque ele está com um problema sério de hérnia de disco. E aí eu falei, gente, eu preciso desse tema, né? E aí ele mostrou o livro. Eu falei, esse livro não vai ter nada do tema, porque é um livro, né, Dias Gloriosos, é um livro antigo. E aqui, quando eu abri, né, eu não estou brincando não, estou falando sério, e tipo assim, eu abri exatamente um capítulo que se chama Morte e Renascimento. Eu falei assim, nossa, Joana, obrigado por você ter me ajudado, porque eu estava querendo terminar esse assunto, né? Para começar, a gente vai ver um videozinho, ele dura 4 minutos, alguém já deve ter esse vídeo, né? Porque esse vídeo ele rodou, ele viralizou aí no WhatsApp, mas é muito interessante.
interessante de ouvir. Me ajuda. É uma viagem, né? É poder participar desde o momento inicial até o momento final que culmina com o nascimento. Vocês notaram que o feto, ele dançava dentro do útero? Aquilo ali foi uma forma que eles encontraram de já colocar a coisa mais ilustrada, né? O bebê realmente ele não faz aquilo ali tudo, né? Ele não abre o olho daquela maneira, é só mais uma ilustraçãozinha para a gente ver todo o processo, né? Até na hora que forma lá o órgão genital, né? Que ou era uma menina ou era um menino, e aí a gente vê que é realmente 9 meses em 4 minutos. E é um vídeo que viralizou aí no WhatsApp, e que mostra essa coisa do viver, né? Do nascer mesmo, do renascer, né? E o tema, como diz, renascimento, milagre da vida. Sem a vida treme, intranquilo. E agora eu vou precisar de Eu ajudo você. onde que eu fui? Bota o prisão. Ó, o tema então que a Naira tinha falado, o milagre do renascimento. Sim, a vida do bebê. O que é renascimento? O que é renascer? Vamos lá. Nascer novamente. Quem dá mais? É só isso? Nascer novamente é muito fácil, né? A volta Renascer. do espírito à vida corporal. Volta do espírito à vida corporal. Quem dá mais? Mais um conceito para mim de renascimento. Uma nova oportunidade para evoluir. Só isso? Vou melhorar isso aqui agora. Agora vai ficar melhor. Vamos falar mais alto, deixa lá do outro lado da rua, fica respondendo. Vamos ficar melhor. Isso. Faça o seguinte para mim, Mário. Renascer. Isso aqui do Aurélio, né? Que é o pai dos inteligentes, né? A gente não fala muito que é pai do burro, porque ninguém é burro, todo mundo é inteligente. Então, renascer significa nascer de novo, crescer ou germinar de novo. Ela falou assim, é a volta do espírito aonde? A vida corporal. Isso aí não é renascer, tá? Isso aí é reencarnar. Vamos lá. Aí eu fui lá também no dicionário procurar. O que seria reencarnar? Isso. Aí eu fui lá. Reencarnar. Aí foi o que ela falou. Reassumir o espírito à forma material. Isso é também do Aurélio. Não sou eu que estou dizendo. O Aurélio escreveu isso. Reassumir o espírito à forma material. Tornar a encarnar. Não é reencarnar. Reencarnar, quer dizer repetição, né? Quer dizer repetir. É bem diferente, né? O reencarnar do renascer. Por quê? Me dá um exemplo de uma coisa que renasce e não reencarna. A planta, ela renasce e não reencarna, né? Ela só tem um renascimento, ela germina de novo e assim por diante. Então é bem diferente o nosso conceito de renascer e reencarnar. Aí eu fui procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, São João capítulo 3, versículo 1 a 12, todo mundo conhece essa passagem, que foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Quem poderia me dizer o que Nicodemos perguntou a Jesus? Todo mundo decorou isso aí, não é possível que não. Vamos lá. O outro da sua mãe.
Oi? Você teria que voltar ao útero da sua mãe para renascer. Como que Nicodemos perguntou? Foi isso aí mesmo que ele perguntou dessa seguinte maneira. Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Nicodemos era um grande, conhecedor das leis, ele é inteligentíssimo, e fez uma pergunta para Jesus, uma pergunta que realmente nenhuma criança faria, mas o intuito dele não era aprender, era realmente constranger Jesus, falar, você não está sabendo o que está falando. Jesus lhe respondeu, Nicodemos, em verdade, eu vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, isso aqui dá uma confusão nas religiões em geral, não dá? E aí a gente vai discutir, eu acho que o espírita não devemos discutir em relação a conceitos religiosos, porque se você for falar isso aqui, não falando mal de um protestante, do irmão protestante, mas se a gente for conversar sobre isso, ele vai dizer que Jesus quis dizer que é renascer, é refazer, é modificar-se, aí vai entrar naquela que todo mundo conhece. Mas, gente, exatamente o que Jesus quis dizer. Reencarnar é outro corpo de carne. Não tem outra saída. E aqui ele mostra o seguinte, Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, para onde ele vai. Nicodemos lhe respondeu, ele era danado, ele ainda respondeu e retrucou Jesus. Como isso pode se dar? Jesus lhe disse, que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Você é tão inteligente, Nicodemos, não uma pessoa tão querida, tão letrada e fazendo essa pergunta tão óbvia. Em verdade vos digo, que não dizemos senão que sabemos, e que não testemunhamos senão que vimos. E entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Corta logo, Jesus, porque Nicodemos não vai te dar. Ele só estava tentando enrolar. Mas Jesus era Jesus. Então, essa passagem vem mostrar que todos nós temos que renascer. Ninguém ressuscita. Ninguém. Ah, mas Lázaro ressuscitou. Aí começa aquela confusão lá de Lázaro, que teve a catalepsia, e aí passou um tempo lá desacordado, e falou que Lázaro ressuscitou no mesmo corpo, Gente, como que uma pessoa, por exemplo, está cheia de metástase de câncer, por exemplo, numa UTI, está podre, ou seja, está com mau cheiro, como cada um de nós que vai ficar, e todos nós somos de carne, vamos ter esse mau cheiro, essa deteriorização do nosso corpo que é normal, que não tem para onde correr, todos vamos passar por esse processo. Como é que ela vai voltar nesse mesmo corpo? Que ideia, É uma ideia que eu fico pensando, quem acredita nisso? É impossível, não existe ressuscitação. Existe sim a reencarnação. E aí eu fui perguntar, para que reencarnar? Por que a gente reencarna? No livro dos Espíritos, na pergunta 167, você fala, tem essa pergunta, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o fim objetivado para a reencarnação? Espíritos. E os Espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde seria a justiça? Se eu não reencarno, aonde estaria a justiça divina? Eu vou fazer e acontecer na Terra e vai ficar tudo aí, eu vou embora. Deixa eu roubar, deixa eu matar, deixa eu fazer o que
embora, vou acabar, vai ficar tudo ali. E a justiça? Só reencarnando. Só no corpo de carne que eu vou conseguir esse progresso. Ah, mas eu fico lá na espiritualidade, eu faço curso, eu melhoro. Tenho que ter a carne. Sem a carne não vou conseguir. Passar pela prova. Tem que espiar, né? A maioria, o pessoal fala que nós estamos num planeta de provas e expiações. Para mim, é expiações e provas. Eu falo provas e expiações, eu falo ao contrário. A gente muito mais expia do que é provado. Né? Porque senão a gente não veria tanto desespero, tanta coisa, necessidade, tanta doença incurável, tanta coisa que a gente passa e a gente melhora. A cada reencarnação, a cada volta ao planetinha, a gente vai melhorando um pouquinho. Tá bom? Morte. E aí eu fui lá nesse livro que Edivaldo tinha apresentado para a gente lá na Mansão do Caminho, e eu abri esse capítulo e morte e renascimento são processos que se completam por fazerem parte do mesmo fenômeno da vida. Isso é espírito Joana de Ângeles, né? Grande Joana de Ângeles, muito inteligente esse espírito, e quando a gente visita a Mansão do Caminho, você vê o quanto ela é inteligente. Alguém já foi na mansão aí? Passou lá por dentro? Passeou? É inacreditável, né? É uma cidade dentro de uma favela, né? E eu pensei, como que Divaldo conseguiu montar uma cidade dentro de uma favela? Não, a favela que se formou dentro da cidade, ao contrário, né? Quem chegou primeiro foi Divaldo. Para depois a favela ia acontecendo em volta, reencarnando em volta da mansão. Né? Os necessitados foram chegando em volta. Né? E a gente foi lá conhecer, e ele foi explicando, não, a gente chegou aqui no ano de tal, compramos esse terreno por um valor mínimo, e foi crescendo, e aí tem 3.000 crianças que passam aqui na creche, por dia, né, com 5 refeições, banho, tudo, e aí a gente fica impressionado de ver, né? Fui visitar lá a casa de parto, né, que tem 6 apartamentos, aonde a paciente entra e só sai de lá com o bebê no colo ou é transferida se precisar de um parto cesárea, alguma coisa assim, tem uma ambulância UTI na porta. Joana, né? Divaldo é só um instrumento, não tem como ele fazer aquilo ali. Você vê que a Joana de Ângeles se comanda e quando você entra, você sente que, tipo assim, você está no pau da lima, você chama pau da lima, você vem andando, parece que você está assim, aquele favelão dos bairros mais pobres de Salvador. De repente, quando você entra no portão, você fala, epa, o que é isso? Você tem um choque, né? Dá um choque anímico, assim, que você entra e fala, é outro planeta. Realmente é outra psicosfera, né? É outro processo. E aí, nós fomos agora na Páscoa e a gente teve a oportunidade de 2 palestras de Divaldo. Ele chegou de Miami na quarta e na quinta ele estava fazendo uma palestra lá e no sábado ele fez outra. E aí a gente ficou super contente, né, de ter essa coincidência e uma oportunidade de estar com o Divaldo 2 vezes na mesma semana. E, né, Manuel Filomeno de Miranda sentado ao lado. Então, quando eu tirei uma foto, o pessoal falou, nossa, você conseguiu o Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda? Exatamente, é raro isso acontecer. E ele apresentou esses dias gloriosos nesse livro. Mas Joana fala isso. Lá também nesse livro ela fala o seguinte, tal vida, qual morte. E podemos acrescentar que, de acordo com a morte, assim será o recomeço da vida. O que vocês acham que Joana quis dizer com isso? Vou deixar vocês falarem também, porque só eu falar, eu já li, já estudei, vamos ver. Nós temos que viver bem para não viver. Né? É plantar hoje para colher amanhã. Não, e depois. Para viver bem. Não, na verdade você tem tal vida qual morte. Então você tem que ter uma boa vida para que quando chegar a sua morte você tenha uma boa morte e assim sucessivamente. É lá o carro, então não tem para onde você correr. Tem que viver bem, tem que morrer bem. Tem que morrer bem para viver bem. Porque a gente vai e volta, quantas vezes necessário for. Né?
Eu acho tão engraçado que algumas vezes as pessoas acham que não vão voltar, né? Que eu sou tão bonzinho que eu não volto pra cá, eu vou pro planetinho melhor, né? Não volto, né? E ainda não volto mais católico. Vou voltar espírita. Né? Aí eu falo assim, ainda eu só volto agora, estou mais evoluído, sou espírita, vou voltar espírita. Olha que a gente é muito pequenino, né? Quantos e quantos protestantes, católicos fazem coisas aí lindíssimas, né? Que a gente vê, independente da religiosidade, independente da religião. Né? Quantas pessoas nem religião têm e fazem coisas maravilhosas. Né? E espíritas fazem coisas horríveis. Né? Então não é por aí, né? É o ser humano. Né? É a vida. É o que a gente pode estar fazendo aqui. É um exemplo, é de Val. Nos livros, se eu não me engano, o André Luiz mesmo, que fala que no plano espiritual tem muito mais católicos e evangélicos. Não vamos se preocupar se vai voltar espírita. Eu acho assim, a gente tem que voltar na igreja católica mesmo, na protestante, para trazer mais gente do nosso lado, né? Para acreditar em reencarnação, para acreditar em progresso, expiação, prova. A gente tem que trazer esse povo. Porque se esse povo todo, que não é católico, não é espírita, mas esse povo todo que faz as coisas erradas, entre aspas, né? Que roubam, que lava jato, essas coisas todas aí, se eles fossem espíritas, eles não fariam. Espíritas mesmo, não é simpatizante não, porque eles saberiam da responsabilidade. Não é uma cadeiazinha de 10, 12 anos, 20 anos que vai resolver o problema. Isso é aqui. É muito mais tempo para levar, né? Para a gente poder refazer algo errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que estiver fazendo algo que não é bom para nosso modo de viver. A Joana fala isso porque tal vida qual morte. Essas pessoas que têm uma vida desregrada, que têm uma vida de roubo, de falcatrua, vão morrer mal. Ou seja, vão estar mal após o desencarne. Não tem para onde correr. Não tem. É justiça de Deus. Se não fosse assim, qual seria essa justiça, gente? Já são reação. E já são reação. E aí vem um e fala, temos que matar todo mundo. Eu acho engraçado. Fala assim, vamos matar esses cidadãos todos da Rocinha, do Morro do Alemão, lá no Rio. Aqui também tem Morro do Alemão, né? Em São José, lá no Rio tem um Morro do Alemão que é bem bravo, aqui é bem legal. Os alemães. Campo dos Alemães. Mas a gente vê se vamos matar esses ladrões, essas pessoas que usam droga. Não, pior, eles vão ficar piores. Eles não têm corpo. Eles vão ficar sem corpo. Né? As cadeiras vazias hoje, não tem nenhuma cadeira vazia aqui. A gente aprende que para cada um de um encarnado tem quantos desencarnados? Pelo menos? 7. De 3 a 6. Né? Então comigo 7. Então, se ela está ali, tem 2 do lado sentados. Se ele está lá, tem mais 2. Se a gente não está vendo. Quem tem a mediunidade, quem tem a evidência, pode estar vendo. Eu não tenho mediunidade de evidência. Mas eu com certeza tenho alguns companheirinhos aí assistindo que passaram por esse processo que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Tá bom? Bom, morte e renascimento são processos que se completam por fazerem parte do mesmo fenômeno da vida. Espírito, Joana, você voltou? Tá, agora vamos esquentar o negócio. Só eu falando. Dona Ritinha tem uma cardiopatia grave e encontra-se gestante com 8 semanas. E a única saída para salvá-la seria um aborto terapêutico. Devo ou não realizar este aborto? Sim. Quem levanta a mão, fala sim, levanta a mão. Sim. 1, 2, 3. Só? Pode justificar? Não. Calma. Eu sou médico, eu preciso de vocês me ajudando. Eu posso fazer o aborto, eu vou fazer. Se vocês me mandarem. Só 3 mandam, então eu não vou fazer? Eu acho que por escolha da gestante. Tem
Só 3, né? Vocês são mal, hein? Vocês vão deixar, vocês vão deixar que eu morra 2 vidas, né? E morra 2 vidas em vez de matar uma. Vocês são... É porque a mãe terá a possibilidade de ter outros 2 filhos. Claro, gente, eu tenho que fazer esse aborto Mas terapêutico. quem garante que vai acontecer isso? É que nem quando a pessoa está... É que nem quando a pessoa está no... Tá? Estava escrito lá que é a única saída. Uma cardiopatia grau 4. O que é uma cardiopatia grau 4? Vou falar para vocês. É uma coartação de aorta, em que os vasos estão todos trocados, ou alguma outra coisa qualquer, que eu não tenho saída, a mulher não pode engravidar, e ela engravidou por um descuido. E ela não poderia. Aumenta o débito cardíaco, aumenta o volume sanguíneo, e ela vai morrer acima de 8 semanas. Eu tenho que fazer esse aborto terapêutico. Não vamos entrar nessa, porque sabe se Deus vai querer, não vai morrer. Porque isso é medicina da terra, gente. Isso aí tem estudos, a gente faz, né, todo o estudo randomizado, a gente vê que morre mesmo, não tem saída. Se eu não fizer esse aborto terapêutico, eu vou perder essa gestante. Não pensa. A gente preconiza, realmente tem que preservar a matriz. Né? Agora, de qualquer forma, é sempre uma visão, né, que, mesmo sendo tomada, é difícil, né? Para todos os envolvidos. Mas aí eu falo como médico da terra, posso fazer, é terapêutico. Né? Eu vou provar que essa mulher tem uma cardiopatia grau 4 a 5 e ela vai morrer depois de 8 semanas, porque não tem outro. Né? 90% morre, 10% não morre, morre depois. É evolução mesmo. É evolução. Ela vai morrer até o final da gestação, ela não vai sair viva. Isso aí é taxativo. Está lá. Como o anencéfalo. O anencéfalo vai morrer em 3 dias. Mas eu conheço uma que está durando 1 mês. Pareceu até um fantástico o dia desse, né? Mentira, aquele não era anencéfalo, aquele era microcéfalo. Tá? Tem um pedacinho de cérebro e a glândula pineal está ali. O anencéfalo não tem glândula pineal, tá? Bota isso na cabeça. Anencéfalo não tem glândula pineal. Onde o espírito se liga. É uma outra coisa que a gente está muito errado também. Anencéfalo vai viver em semana, tem lá no Fantástico, não vai viver. Isso aí, o médico já sabe disso, ele já estudou, já tem estudos, né? Aí senão daqui a pouco a gente vai ficar igual um protestante, né? Porque a gente fala assim, entrega a Jesus, Jesus vai salvar, ele vai viver, o homem está lá. Cheio de meias, cheio de bicho em cima da cama, ele vai viver. Eles acreditam em ressuscitação, algumas religiões, né, gente? Então, para eles vai ressuscitar, a carne vai melhorar. Flávio, só para não ficar dúvida, é que no primeiro caso do aborto terapêutico, ok, a doutrina dá respaldo. No caso do anencéfalo, não tem respaldo, né, para deixar nascer. Isso aí é outro departamento, porque o anencéfalo para a doutrina espírita, realmente não dá para fazer o aborto do anencéfalo. Mas ela tem direito legal e eu não preciso nem de BO para fazer o aborto do anencéfalo. São 2 questões, né? Um amparo legal. A gente vai ver aqui agora na nossa legislação brasileira. Vamos lá. Então, vocês falaram que 3 pessoas só que deixaram de fazer o aborto na Ritinha. Não. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Livro dos Espíritos, questão 358. Respondem os Espíritos que há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento, o corpo que estava formando. Nossa, eu sou assassino. Se eu fizer aquele terapêutico, eu matei. Não, por essa resposta aqui, gente, eu estou tirando a vida de um ser. Aí eu fui, gente, mas deve ter alguma outra coisa. Aí na outra questão que todo mundo conhece, que a Nayla até comentou, 359, vamos lá. Passa esse aí.
Ah, deixa aí, então, deixa essa primeiro. Aí vem a legislação brasileira, né? Interrupção da gestação, lei vigente. Tá? Estupro, risco de vida materna, termo de 2 médicos. Ou seja, eu não posso resolver sozinho. O que vocês mandaram eu não fazer, eu tenho que ter um outro colega assinando comigo. De preferência, um cardiologista, no caso da dona Ritinha, porque ela tem uma cardiopatia grave. Então, eu, como obstetra, e o cardiologista, como cardio, vai assinar. Nós dois vamos assinar que temos que fazer o terapêutico, ela vai morrer. Pela lei, eu estou coberto. Não preciso na delegacia, não preciso que ela assine para dizer que pode ou não pode. Se ela tiver em condições de falar, não faça, ela vai morrer. Aí ela vai assinar o termo e ela vai morrer. Nenhuma mulher faz isso, gente, eu garanto a vocês. Ela quer viver, porque às vezes ela tem mais um caso, mais 2, ou uma penca, e ela não quer morrer. Tá bom? Anencefalia. Pela lei vigente, o anencéfalo, a mulher tem o direito de interromper a gestação em qualquer momento da gestação, desde o início até o 8º ou 9º mês. No 7º mês, ela falou, não quero mais levar até o 9º mês, eu vou lá e induzo esse parto, que vai nascer. Tá bom? Então, isso é lei dos homens. Todos esses casos devem ter o consentimento da paciente. Mentira. Porque no caso lá do 2º caso, se ela tiver em risco de morte, estiver em coma, eu posso realizar o terapêutico e assinar embaixo. Se ela morre porque eu não realizei o aborto terapêutico, eu vou responder. Em qual caso, desculpa? O risco Qual de caso? vida. Segundo, O risco onde de está vida. vermelho, risco de morte materna. Se eu não faço esse aborto terapêutico, eu vou responder judicialmente se a família falar. Por que o senhor deixou minha mulher morrer? Por que o senhor não tirou o filho? Ele pode fazer isso, aí eu danço. Agora, se eu faço o aborto terapêutico e ela sobrevive, ele não pode me processar pelo aborto terapêutico. Vocês entenderam como que é a nuance? E os espíritos sabem disso. Por quê? Na 359, ele pergunta: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a mãe, a primeira, para salvar a segunda? Eu não botei aí a interrogação, mas é uma pergunta. E aí os espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se, o que já existe. Acabou. Não sou eu, os espíritos. Se eu falar que está errado, eu estou indo contra o livro dos espíritos. Ok? Não tem para onde eu correr. Então, o único caso que eu posso intervir com aborto terapêutico é o risco materno. A anencefalia, ela sempre está voltada para alguns riscos maternos, ou seja, uma polipramenia severa. O anencéfalo, a manjuta muito líquida, ela pode romper esse útero, ela pode, passa a ser um aborto terapêutico. Tá? Levou risco de morte à mãe, passa a ser um aborto terapêutico. Se a gestação for legalzinha, o anencéfalo vai nascer bem, vai durar 2 horas, 3 horas, não pode, não tem como. Eu vou ter que deixar ele evoluir até o nascimento. Mas se ela quiser, com 4 meses, fazer o aborto de anencéfalo, é direito dela. Não precisa de BO. Eu não vou nem falar do estupro, porque é uma situação muito difícil da gente conversar. Eu acho que o estupro é mais legal do que o humano, né? E o estupro, para a doutrina espírita, não tem mesmo, não tem que abortar, não tem justificativa de fazer aborto. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sei, o quanto deve ser por uma mulher ser estuprada e ficar grávida de alguém que ela odeia, ou que ela não conhece, ou que ela foi estuprada, foi judiada, eu não sei, deve ser uma coisa muito difícil. Porém, as pessoas que têm mais conhecimento, se for estuprada, vão ter o filho e vão doar esse filho, vai botar numa instituição para ser adotada. Ou não, nós já tivemos difícil. depoimento, durante a campanha pela vida, nós tivemos depoimento de pessoa que falou, eu assino esse
termo, porque a minha mãe foi estuprada, ela teve o meu irmão e é o filho mais amado, o irmão mais carinhoso de todos nós. É muito difícil. Porém, Então, assim, tem são toda casos uma e casos. escada, tem toda uma explicação legal, mas o aborto, o estupro, ficando aqui entre nós, a porta está fechada, viu? O estupro é o único aborto que a gente faz sem nenhuma objeção da polícia, de nada. Se uma paciente chegar no meu plantão e falar, eu fui estuprada, quero fazer um aborto, estou grávida de 4 meses, eu posso fazer. Não preciso de BO, não preciso. Se ela tiver de 16 a 18, acima de 16 anos, eu posso fazer sem assinatura dos pais. Olha que interessante, é muito doido isso. Aí, mas ela pode estar mentindo, pode estar grávida do namorado e não quer o filho. Eu não sou juiz, não sou advogado, eu sou médico. Então, se eu me negar a fazer esse aborto, eu posso ser preso. Só que eu tenho na minha religião, eu vou ter uma objeção de consciência. Eu não vou fazer esse aborto. Claro, você não vai fazer, você tem que arrumar alguém que faça. Entendeu? Eu não posso deixar a vontade dela, que a vontade dela não seja feita. Eu tenho que arrumar um colega que faça esse procedimento. Principalmente se eu trabalho no SUS. É horrível, né? É uma coisa horrível, mas ela tem isso e está na internet. Viu, gente? Essa lei está lá. Se botar no Google, todas as meninas que passaram por isso, elas conhecem isso e elas conseguem isso. Infelizmente elas conseguem. E tem, a instituição não pode se negar, o médico pode, mas o hospital lá municipal aqui de São José, se ela chegar e falar isso, ele tem que arrumar alguém que faça. Que coisa, né? A instituição não tem objeção de consciência, tá bom? Isso é uma outra questão que a gente não entra no mérito da doutrina espírita, tá? Porque não é legal para a doutrina espírita, é legal para o homem. Por meio de ignorância, mas se não for pegar nesse assunto, pode, não precisa responder. Mas no caso do estupro, a luz do Espiritismo pode ser também uma expiação? Pode. Por isso que a gente... uma situação. Por isso que não é permitido a livre dramática, etc. e tal, todos os efeitos morais, não pode ser também uma expiação. Por isso que a gente não pode interromper, porque ela tinha que passar por aqui. Pode, mas leva a risco de vida a mais? Tem que saber. Acabou. Na verdade, a gente está deixando claro assim, que por vias legais da lei humana, Só ele tem que fazer. Mas eu não vou fazer, porque eu posso me negar, mas eu tenho que achar alguém Mas que ele faça. tem que achar alguém que faça. Por Só que exemplo, assim, a lei do responsabilidade... Espiritismo, por isso que o Espiritismo não abona que se faça um aborto desse caso, porque na verdade seria uma aprovação que a mãe estará passando, fazendo algumas coisas para enfim. Porque na verdade, para o Espiritismo, não é nem o Espiritismo, é a lei divina, é a lei de Deus. Para a lei de Deus, não existe uma justificativa para interromper essa vida só porque houve essa violência. Eu vou Porque dar um essa exemplo. violência pode ter uma causa pretérita que nós não temos conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Você está lá numa inseminação artificial, né? Quando a gente trabalha, eu não faço inseminação, mas a gente estuda, a gente sabe. Eu tenho lá, coloco um embrião, né, já, um proveta, eu tenho 30% de chance de dar certo essa gestação, 70% de não dar certo. Olha que coisa louca, no estudo, na primeira relação sexual onde ela foi estuprada, ela ficou grávida. Então, e aí? É algo mais forte por detrás disso. Está ali, o espírito estava programado para aquela mãe. E naquele momento ele aproveitou, a espiritualidade conseguiu isso e entrou. Não sei, gente, aí vem a ficha kármica, o espírito, todo esse processo que é difícil demais a gente conversar, porque nós dá um dia de seminário, dá um dia de bate-papo, é difícil. Porque prova para o pai, prova para a mãe, prova para o estuprador, prova para a menina, é prova para todo mundo. Porque ela poderia ter sido violentada, não ter ficado grávida. Quantas são violentadas e não ficam grávidas? Mas aquela ficou.
E aí você carregar, né, algo que você não quer também, entra na questão psicológica, e muitas fazem o aborto. Depois desse caso acontecido, normalmente, há um tempo médio que a menina, a mulher, chega ao médico para fazer o aborto em função do estudo. 1 mês, 2 semanas após o fato, ou 4 meses? Abortamento, ele vai até 20 semanas de gestação. O quê? Aborto é feto até 20 semanas, comendo até repino, com menos de 500 gramas. Depois Se ele tiver um bebê, A minha pergunta Depois foi ele essa, não não. sabe, A minha né? pergunta não foi isso, não. É o seguinte, a menina foi estuprada. Não tem prazo, só tem... Não, eu estou falando o seguinte, a mulher, isso. quando chega a pensar assim, eu quero abortar, normalmente é próximo que o fato acontecido. Ou então espera 4 meses, aí eu quero abortar. Aí você espera 4 Quantas acontece assim, ou a maioria acontece logo após dá para o aborto? saber, dá para saber. Aí vem a ligação do espírito. Tá? Esse Não, livro, olha, esse não livro tem aqui, estatística. É estatística, eu estou dizendo. esse livro aqui do Ricardo Bernardi, ele é um grande experto que trabalha com espiritismo e tal. Então ele fala aqui da ligação do espírito, célula a célula, como ele vai se ligando. Depende muito da ligação desse espírito com essa mulher que foi estuprada. De repente, conforme ele vai se ligando na gestação, o ódio vai aumentando, a coisa vai ficando pior e ela tem que fazer o aborto lá com 18 semanas. Ele comenta isso mais ou menos. Então, Ela fica desesperada. no início está ali a ligação tá fraca, né, porque o espírito ele só se liga mesmo quando? Quando depois no momento Na hora que nasce. chora, nasce, puf, aí Respira. ligou. Ele está ali, lá, perto, próximo, mas o acoplamento com a pineal é só na hora que nasce. Entendeu? Então ele está ali do lado. Quem já leu Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, ali está tudo explicando como é que acontece o processo. É aquilo ali. Interessante Então, que ele fica miniaturizado. Até no caso de estupro, tem que acontecer também um processo de miniaturização. tudo programado. Então dá a impressão que está programado. Não tem impressão não, está, mas é que está. Né? Porque está programado, ela tem que aceitar? Não sei, que ela Não, sofreu. decisão é livre-arbítrio, nossa. Livre-arbítrio. Não sei o que aconteceu com aquela menina, quem é aquele espírito, talvez é um assassino dela, talvez ela o matou, ela veio como mãe, então a gente tem todo um processo. Muita coisa. É muito difícil. Então vamos se ater a esse segundo caso da mãe que vai morrer e eu tenho que fazer um aborto terapêutico. Esse é o único caso que eu posso fazer. Tá? Graças a Deus eu nunca precisei. No finalzinho eu vou contar por quê, porque a gente vai aprendendo com a doutrina o que a gente já viu. Tal a sua vida, qual a sua morte. Então, provavelmente no passado eu vou contar mais ou menos o que eu já aprendi de mim, que eu fui no passado. Vocês vão saber já. Né? Então, Emmanuel coloca isso aí. É certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos, entretanto, permanece convicto de que toda lição nova aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será facilidade a sorrir-te amanhã. Palavra de Deus eterna e o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Gente, o que eu fizer aqui é aprendizado. Nada é perdido. Mas essa mulher que fez o aborto, ela tem que morrer, ela vai sofrer, né? Como tem aquele caso lá quando chega, né? Aquela mulher chega lá na entrada de Nosso Lar e a Inácia, né? Aquela enfermeira, olha, 8 pontos negros, né? 8 pontos negros no pé espírito, né? Ela fala, nossa, você tem 8 abortos na sua vida. E daí? Depois ela vai, trabalha, vai melhorando, vai tirando aquela escuridão, vai desaparecendo. Né? Quantos de nós não já praticou aborto em outra encarnação? Quantos de nós não fez coisa pior do que o aborto? A gente tem coisa na cabeça, mas abortar é uma coisa crime, né? Claro que é um crime abortar. A gente vê aquele primeiro vídeo, o nenenzinho está lá,
E aborto, gente, é até 20 semanas. O que é 20 semanas? É um neném que tem tudo formado, tem quase meio quilo, tem que fazer enterro, tá? Depois de meio quilo eu tenho que enterrar essa criança, eu tenho que dar estado de óbito. Depois de meio quilo já não é mais aborto. Quantos não são abortados depois de meio quilo e voltam para uma aborto? A gente não sabe por aí. Então a gente não pode também entrar nessa de eu sou espírita, eu abortou, não pode. Não sei, a gente tem que olhar isso aí com os olhos da alma, do espírito. O que está acontecendo? Não é liberar o aborto. Isso aí o espírita nunca vai fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado. Ser acolhedor. Tá? Mas a mãe vai ter um anencéfalo, ela tem que ter o anencéfalo. Quem já viu o anencéfalo? Não tem a calota peniana toda, parece um sapo quando nasce. E ela tem que ter o anencéfalo. Às vezes ela não quer passar por aqui. Não sei se ela vai se responder isso depois. Não sou isso. Né? A gente, na atual encarnação, eu sou médico. Tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Uma coisinha nesse caso do anencéfalo, não é para ele ter o contato ali, o terra a terra? Também. Então, não serve para Também. isso, Mas olha na só, verdade não é essa. mas o anencéfalo total, ele tem glândula pineal? Não. Não tem. Por isso que eu fico assim, ele tem espírito ligado? Então, existe a princípio do livro dos Espíritos que diz que tem corpos que não recebem espíritos. Não, mas ele não teria vida, né? A gente aprendeu que no corpo do seu espírito ele não tem. Tem princípio. Corpo sem espírito tem vida. Por quê? Princípio vital. Vida é espírito, é diferente de princípio vital. Na Evolução dos Mundos, ele responde na segunda parte do livro isso. Existem corpos que não têm espíritos ligados. O Chico pergunta exatamente isso. No livro dos Espíritos fala de Livro dos Espíritos e Evolução dos Mundos. Que não tem. Não tem. Gente, não é que Que não é tem puramente espírito. Eles têm biológico, espírito como programados. Agora só. Programado, exatamente. Quando você se liga, isso é uma questão de estudo, é o Sérgio Felipe que estuda, né, que é um grande colaborador nosso da ANE, ele trabalha com a glândula pineal. O espírito ele se liga pela glândula pineal. O anencéfalo não tem nada. Se você abrir a cabeça do anencéfalo, tem um osso ali, tem a calota, sem nada. Alguns anencéfalos têm a glândula pineal. Alguns. Aí eles não são anencéfalos. Mas aí, são microcéfalos. mas aí qual é a proposta? Você não sabe como é que vai nascer. Você vai nascer, provavelmente você não vai. Então eu acho que aqui, né, numa casa espírita, a questão tem que ser muito simples. Né? A vida começa na concepção. Então, a gente não pode pegar nenhum atalho em relação a isso. Anencéfalo, o que eu falei aqui? O que está em vermelho? Porque senão a gente vai... O único aborto terapêutico que tem na doutrina espírita é o risco materno. Porque se eu deixo a mãe morrer, eu sou responsável por 2 mortes. Entenderam isso? Isso tem que ficar claro na mente. Viu? Se eu deixo uma mãe morrer com uma cardiopatia severa, uma anemia falciforme, com aborto terapêutico para fazer, eu sou responsável por 2 mortes. Então piorou para mim. Agora, no caso do anencéfalo... No caso do anencéfalo, ninguém vai morrer. Agora tem uma mãe com anencéfalo, ela fez uma poligramia. Ela está com 26 de líquido amniótico com 20 semanas, vamos supor. Poligramia é quando enche de líquido e a mãe pode até morrer, ou então estourar o útero dela, fazer uma ruptura e via morrer, fazer uma esterectomia, e todo o processo. Aborto terapêutico. Tem que fazer. Levou risco de vida. Então, se eu não fizer, ela vai morrer. Outra coisa, antigamente a gente colocava 5 embriões, na época que eu estava na faculdade, a inseminação dava para colocar até 5, né? Morria 2, ficavam 3. Muitas mulheres tiveram trigêmeos. Hoje a legislação deixa a gente colocar 3 embriões só, no máximo, para vingar 1 ou 2 ou 3. Antigamente tinha quíntuplos de inseminação, não tinha? Então, eu tenho um caso de uma amiga que é ginecologista lá no Rio, ela colocou 5 embriões na época, 5. E ela teve uma hiperestimulação ovariana, que é uma complicação da inseminação artificial que leva a mãe à morte.
E ela começou com um processo de hiperestimulação ovariana, por causa de muito HCG, muito hormônio, e aí ela foi para a UTI. E na UTI ela entrou em coma, e a opção era aspirar 2 embriões, para deixar 3. O que fizeram? Aspirar os 2. Tudo bem, ela ficou um pouquinho melhor. Aí, morreu um. Ela teve que fazer uma curetagem para tirar esse 1. Na curetagem, romperam o útero dela. Aí, ela fez o quê? Uma esterectomia de urgência, porque ela sangrou, fez uma sepse, depois foi confusão, foi internada e perdeu o útero mais dos 2 juntos, que estava lá. Então, salvou a vida dela. Hoje ela tem 2 negrinhos adotados. Eu falei, Magali, os 2 negrinhos eram esses, não era branco que você tinha que ter. Ela escolhia a óvula, ela escolhia tudo para fazer a exterminação. Tem um banco de óvulos, tem um banco de espermatozoides, né, que a gente tem um livro, a gente dá um livro para a gente escolhe lá na hora, eu quero olho azul, eu quero que ele seja protestante, eu quero que ele seja italiano. A doação de espermatozoide é assim. Quando você vai escolher o seu doador, tem toda uma característica, ela escolheu os melhores. Eu falei, não escolheu os melhores, vai dar certo. Ela foi e agora ela conseguiu 2 moreninhos que ela adora, que são filhos dela. É a vida dela. Então ela teve que passar por um processo de 5 embriões escolhidos por ela, perda total do útero, e hoje ela adotou e está feliz com os 2 filhos dela, adotivos. Né? Não tem nada a ver, não tem nada diferente do biológico. Ela falou que quando entrou lá no orfanato para adotar, os 2 são irmãos e vieram para ela. Ficaram na frente, menino é menina. Ela falou, o que vocês querem, menino? Aí ela disse, falava, você vem me buscar? Aí ela começou a chorar, entendeu? Aí devolvo. Entendeu? Não é uma coisa assim, você já veio me buscar? Entendeu? Então é questão de você saber que é seu, não tem pra onde correr. Então a vida do espírito e do espírita não pode ser feita em cima de legislação. Não pode. Isso é legislação divina, não legislação humana. Bom, mais alguma dúvida? Acho que o papo era esse, né, para a gente incrementar aí a semana do aborto. Aborto não, tá? A gente vê esse aborto terapêutico só aqui. Esse nome aborto terapêutico é até horrível, né? Terapia de aborto. Mas ele às vezes é um aborto terapêutico. Anencéfalo não, a gente também não pode fazer pela anencefalia, apesar de, se ela quiser fazer, querendo fazer, pela lei humana, eu sou obrigado a arrumar alguém que faça. Então, chegar no meu plantão com diagnóstico de anencéfalo, assinado por 2 médicos, ultrassom com 2 fotos, mostrando que não tem crânio, não tem calota, ela está apta a fazer o aborto, pedido dela. Tá? Sem BO. Ah, mas tem que ir na polícia. Não tem que ir na polícia. Ah, mas ela foi estrupada, ela tem que provar. Não tem que provar. Ok? Então isso é perigoso, né, na nossa legislação. Né? Então se qualquer um chega e fala, não sou juiz, não sou papa, não sou espírito superior, ela que sabe da vida dela, ela que vai responder, sou eu. Entendeu? Então é uma situação difícil que eles colocam no médico. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou passar o último vídeo só para a gente fechar, mas eu tenho certeza, né, quase absoluta, que na atual encarnação eu estou obstetra, mas eu fui um grande aborteiro, né, gente? Eu adorava fazer isso. A coletagem para mim era uma coisa que eu ganhei a vida, viu? Eu tenho certeza nítida que eu fui um grande médico milionário, como tem aí, tem muitos médicos bilionários que sobrevivem por essas aspirações de milhões aí, né? Quando a mulher não quer e acaba optando por essa coisa que a gente vê que não vai levar a nada, mas eu tenho quase certeza, aliás, já me falaram, em reunião mediúnica, que eu fui um grande médico aborteiro.
modelo desse que fazia. Na época que eu fiz isso, eu acho que não tinha nem o AMIU, que é o aspirar. Né? Eu fazia era mesmo para colher mesmo, era o médico que dava anestesia, fazia anestesia de quintal e pronto. E hoje eu amo o que eu faço. Perder para mim um feto hoje, um parto, é uma coisa muito difícil. Eu já perdi uma mãe, né? Não, duas mães eu perdi em 26 anos de medicina. Eu perdi duas mães, uma com atonia uterina, que eu não consegui salvar, a gente esterectomizou e ela veio a falecer, porque não tinha para onde, jorrava sangue para tudo quanto é lugar, e a gente não conseguiu salvar essa mãe. E para mim foi a pior experiência da minha vida. Olha que interessante, só a doutrina para explicar isso. Né? E a outra foi uma mãezinha que era esposa de um promotor de justiça, e eu fiz um parto às 9 da noite, e chegando no meu consultório, me ligaram: doutor, vem aqui que o seu paciente faleceu. Que eu acabei de operar ela à noite, ela levantou para tomar banho e morreu. Né? E aí foi uma perda também, o menininho hoje é o Miguel, né? Eu vou no aniversário do Miguel quando eu posso, que tem 6 anos que está fazendo agora. E a Bruna, ela era de Campos do Jordão, e ela deixou uma carta para a mãe dela: mãe, se acontecer alguma coisa comigo, por favor, você cuida do Miguel, né? Trata bem o Dr. Flávio, porque ele só um instrumento, estava escrevendo isso. O que essa menina queria dizer com isso? Então isso para mim é reconfortante hoje. E aí a Bruna veio a falecer por ela fez uma trombose, né, pós-parto, né, uma embolia daquelas que estourou o pulmão dela, e era um promotor de justiça. Aí eu falei: ó, agora ou você me processa ou a gente vira amigo, vamos lá, vamos ver. Fez a necrópsia, a cirurgia estava maravilhosa e era realmente uma embolia que ela teve maciça e acabou falecendo. Então, mostrando que a doutrina, né, ela nos conforta, ela nos dá uma base de vida, né? Eu recebi uma mensagem também da Bruna, ela faz parte daquela colônia Boa Nova, essa menina que morreu na minha mão, e ela veio só para realmente deixar o Miguel lá em Campos do Jordão. Ela veio me falar que não fique preocupado, você só foi instrumento, eu tinha que passar pela mão de alguém, porque o Miguel nasceu, eu tinha que falecer de embolia. Né? Se não fosse um parto, seria depois de uma fratura de fêmur. Mas é difícil, né? É muito difícil, mas só a doutrina para consolar a gente. Então eu agradeço a todos a atenção. Aqui está meu e-mail, se alguém quiser alguma coisa sobre, né, aborto legal, aborto ilegal, né, eu tenho estudado bastante sobre isso, até para que não aconteça comigo, de chegar no plantão e ter que fazer um aborto desse. Né? Ainda não precisei fazer nenhum aborto terapêutico, nenhum. Mas se precisar, hoje eu tenho conhecimento que eu devo fazer. Né? Faço minha prece, peço a Ordem de Menezes, que me oriente, que eu faça esse aborto terapêutico e a mãe sobreviva, que ela, né, não engravide de novo, porque patologias como cardiopatia de grau 4, a anemia falciforme descompensada, o lúpus eritematoso, que elas não podem engravidar. Elas acabam engravidando e tendo um desfecho desse, né, de vir a morrer por conta da gravidez.